Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o André Otávio Assis Muniz e você está no canal Transcendência. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Nosso canal se propõe a tratar de temas tradicionais, históricos, filosóficos, religiosos, doutrinários e muito mais. Dá um giro aí pelo canal e você verá quanta coisa interessante há no nosso acervo. Se você quiser conhecer um pouco mais dos livros que eu escrevi ou do trabalho de docência que eu desenvolvo, por favor, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo e você encontrará os links para os meus livros e sobre as aulas que dou. E não se esqueça também de deixar o seu like. Se não é inscrito, inscrever-se no canal. Toque no sininho para receber as notificações e se quiser e puder ajudar o canal, seja membro e tenha acesso aos vídeos exclusivos. Uma outra forma de poder nos ajudar a não depender exclusivamente do algoritmo do YouTube é nos ajudar lá pelo Apoia-se, né? Ou fazendo uma doação através do QR Code que está aí na sua tela. Combinado? Então vamos ao nosso tema. Desculpe. Nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto atual que está sendo comentado por muita gente, sobre o qual muita gente veio me perguntar. Então, o Fórum do Brasil. Para quem não sabe do que se trata, é uma organização política que tem como inspiração o combate aos postulados do Fórum de São Paulo, tão citado, né, lá pelo senhor Olavo de Carvalho, em um tom conspiratório e muito distante do que é de fato tal organização. Para quem não sabe, mas quer saber, né, o Fórum de São Paulo é uma organização que reúne partidos políticos e organizações de esquerda. O Fórum de São Paulo foi criado em 1990 a partir de um seminário internacional que foi promovido pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, que convidou outros partidos e organizações da América Latina e do Caribe para promover alternativas às políticas dominantes na região durante a década de 1990, chamadas de neoliberais, e também para promover a integração latino-americana no âmbito econômico, político e cultural. Segundo a própria organização, o próprio Fórum de São Paulo, atualmente mais de 100 partidos e organizações políticas de diversos países participam dos encontros. E as posições políticas variam dentro de um largo espectro, que inclui partidos, organizações comunitárias, sindicatos, movimentos sociais, esquerda cristã, grupos étnicos e ambientalistas. Segundo o já citado Olavo de Carvalho, não seria nada disso, seria um tipo de mega organização conspiratória e comunista que visa a implantação de um tipo de união de repúblicas socialistas nos moldes da antiga União Soviética, e a destruição do cristianismo e dos valores tradicionais na região e, quiçá, no mundo. E baseados nas informações do Olavo de Carvalho, e depois da derrota de Jair Bolsonaro nas últimas eleições presidenciais, o padre Kelmon, que também foi derrotado nas mesmas eleições, e outras lideranças políticas resolveram criar o Fórum do Brasil. Bem, eu confesso que eu não tinha ouvido falar do Fórum do Brasil até que algumas pessoas passaram a me perguntar a respeito, especialmente sobre a possibilidade de ser um tipo de militância tradicional ou uma possibilidade de militância para pessoas tradicionais, etc. E eu fui pesquisar sobre o Fórum do Brasil, assisti alguns vídeos sobre o mesmo, para poder fazer uma análise de um ponto de vista tradicional, uma análise bem serena, pacífica e equilibrada sobre o tema. Então o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje é justamente essa análise. Eu vou começar analisando algumas falas de representantes do Fórum
do Brasil. Em um vídeo que circula nas redes sociais, uma senhorita ou jovem senhora, não sei se ela é casada ou não, diz claramente que o Foro do Brasil é cristocêntrico, que é para os cristãos, que é para unir os cristãos, não importa de quais denominações eles sejam, etc. E ela inclusive afirma que o Foro do Brasil não é de direita e nem de esquerda, mas sim de Cristo. No sítio eletrônico do Foro do Brasil, o teor confessional cristão de um tipo de novo cristianismo genérico e político é também notável, né? Eu vou apontar aqui justamente o erro gritante desse tipo de abordagem, né? Erro muito típico e muito característico dessa nova direita, que estuda muito pouco, conhece muito pouco e se guia por emoções, aparências, pulsões e movimentos de massa ou reações, né, de manada. Cristãos tradicionais com tendências conservadoras têm muito pouca simpatia por ecumenismo, né? Especialmente esse ecumenismo descabelado e sem critérios claros, que tenta instrumentalizar a religião para objetivos políticos. Eu vou dar aqui uns bons e poucos exemplos para que a coisa fique bastante clara. Eu vou começar tomando como exemplo a Igreja Ortodoxa Russa no exílio. Então, a Igreja Ortodoxa Russa no exílio ela foi constituída por um grupo de bispos ortodoxos russos anticomunistas que saíram dos domínios da União Soviética. Então, eles se constituíram em 1920 e não reconheciam mais como válidos os sacramentos das igrejas ortodoxas que aderiram ao novo calendário ou aquelas que cooperavam ou reconheciam como legítimo o governo comunista. Parte dessa mesma igreja, em 2007, aceitou retornar à autoridade do Patriarcado de Moscou, mas outra parte não aceitou e manteve a mesma posição anterior. Dentro das igrejas ortodoxas do velho calendário, a postura anti-ecumenista é clara e normativa. Tais igrejas elas não se relacionam sequer com outras igrejas ortodoxas que não sigam o velho calendário. Em relação aos católicos romanos, eles declaram como inválidos os seus sacramentos a partir da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II. Um outro exemplo que podemos pegar são os católicos romanos tradicionalistas, né, que abrigam grupos de amplo espectro ideológico, desde os sede-vacantistas, que acreditam que não há mais Papa verdadeiro ocupando a sé romana, até os que se consideram como os reminiscentes da verdadeira igreja e aqueles também que consideram os protestantes como uma lepra, para usar aqui um termo que foi empregado por um líder católico romano do movimento monarquista. Sim, ele disse que os protestantes eram uma lepra, né? Então entendam o seguinte, não há união possível entre esses grupos partindo de religião, né? Não há nenhum religioso tradicional, de fato, que vá aceitar essa mistura tipo minestrone de denominações cristãs. Para um católico romano ou um ortodoxo tradicionais, o protestante, seja ele de uma igreja histórica ou neopentecostal, é herege, está fora da igreja e ponto final. Da mesma forma, ortodoxos e católicos romanos tradicionais se veem como mutuamente cismáticos, né? Então eles se veem mutuamente como cismáticos, apesar dessa postura, obviamente, encontrar nuances e variações. Então, dito isso, vamos agora analisar a coisa por um outro ângulo. Quando eu fundo um movimento político e penduro nele uma etiqueta de cristão, cristocêntrico ou algo do tipo, eu excluo automaticamente uma série de apoios que poderiam ser de grande valia, né? O Brasil é um país plural, cuja Constituição Federal declara o respeito à diversidade religiosa, a laicidade do Estado e a separação entre qualquer religião e o Estado. Sendo assim, quando nós falamos em ação política, nós estamos falando em uma ação que serve a todas as pessoas e não
a um grupo religioso específico. Então, se eu quero defender certos valores morais, uma certa linha de ação política que concorde com esses valores, eu devo me lembrar que os valores tradicionais, fundamentalmente, pertencem a todas as religiões e doutrinas tradicionais, e não só aos cristãos. Nosso país, por exemplo, é o berço do candomblé, que é uma religião formada aqui, mas cujas origens se perdem na noite dos tempos nas nações, né, do continente africano. Tais nações eram monarquias com muitos valores tradicionais comuns a outras religiões e outros povos. Inclusive, há nações que mantêm ainda hoje seus reis e suas cortes, né, ainda que privadas de poder efetivo, mas ainda cercadas de honras e de simbolismo religioso e monárquico tradicional, como é o caso de Oió, né? Então, o nosso país também é lar de judeus, né, muitos deles religiosos e conservadores. Aqui há também um grande número de imigrantes de países muçulmanos e seus descendentes, que praticam o Islã e que também esposam valores tradicionais e uma visão tradicional do mundo e da sociedade. Entre os budistas chineses e japoneses, há muitos conservadores, né? Eu, por exemplo, sou budista e tenho valores tradicionais, vistos como radicais até por certos setores da direita. Eu sou monarquista, sou antidivorcista, antiabortista e defensor dos valores da tradição. Então, quando eu tento agregar um movimento de ação política e eu dou a ele uma forma pseudo-religiosa, instrumentalizando a religião para cooptar simpatias, como está fazendo atualmente o Foro do Brasil, eu dou um tiro no pé, uma vez que eu excluo aqueles que, de fato, mantêm valores tradicionais comuns e que também poderiam atuar politicamente, mas que não se identificam como parte dessa nova forma de religiosidade misturada, né? um tipo de pancristianismo amorfo e que não desejam misturar a sua própria religião com a dos demais. Esse mesmo erro, né, de forma crassa e grotesca, é cometido pelos diversos movimentos monarquistas que vemos no Brasil e em Portugal. Esse pseudo-pancristianismo, né, ou um catolicismo romano excludente e hostil, eles não são bons cartões de visita para nenhum movimento político sério e bem construído, né? Um governo monárquico deve se manter por valores tradicionais comuns da tradição, né? Ele pode e deve adotar uma dada forma religiosa, mas nunca, em hipótese nenhuma, ele deve se mostrar hostil ou antipático para com outras religiões, né? Ao contrário, deve fomentar os valores tradicionais onde quer que ele os encontre, onde quer que eles se manifestem, né, sem envolver-se em debates sobre a superioridade de uma dada forma tradicional sobre outras, né? Então, a nova direita brasileira tem muito pouca autocrítica, né, muito pouca humildade e muito pouco conhecimento, né? Quer falar de valores tradicionais tendo, na verdade, uma mente revolucionária e popular, né? Quer idolatrar lideranças cuja conduta está longe de ser adequada aos valores tradicionais. Quer fazer uma nova política usando os velhos métodos, ou seja, apostando no populismo, na incultura e na massificação. Quer pregar moral tentando justificar os erros e as imoralidades dos seus líderes. E isso, para quem de fato vive de modo tradicional, vive valores tradicionais, isso não cola, né? E sem uma elite que de fato possa guiar tais movimentos pelo caminho reto, nós não teremos nenhuma mudança em direção a uma sociedade menos pior. Ok? Então, muito obrigado por ter me assistido até aqui. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço e tchau!